voltando aqui à questão, nós vamos estar estudando esses dias a partir de hoje, por um tempo X, não sei exatamente quanto tempo vai durar, a gente vai estar estudando o quê? A igreja. E o que é isso, que está como tema da chamada da mensagem, é o que é isso, a igreja, como sua natureza, como sua essência. Obrigado, doutor pessoal. Nancy, Pablo, Rodolfo, tu não avisou. Tá sem áudio, pastor? Eu sei, desculpa, foi uma falha do pastor, mas já está resolvido, tá bom? Então, você vai acompanhar aos domingos de noite, de manhã, quartas-feiras, estudos referentes à questão de o que é a igreja, o que é isso, quem é essa igreja. E nós temos que começar, tá, de uma maneira bem, vamos colocar assim, peculiar, tá? Vamos chamar assim de peculiar, tá? Então, espera um pouquinho. Opa. O nosso texto base, tá? O nosso texto base vai ser esse aqui que você vai ter aqui comigo. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A ideia é, então, nós estamos pegando esse texto como base para tentar entender o que é a igreja. O que é esta igreja? E o primeiro ponto a entender nisto, qual vai ser? Uma definição, e vamos começar aqui por uma definição que alguns já conhecem. Alguns chamam, eu chamo de princípio de Conan Doyle. Conan Doyle é o criador do personagem Sherlock Holmes. Ele colocou essa frase: uma vez eliminado o impossível, o que restar, não importa o quão improvável, deve ser verdade. Então, muitas vezes, para nós entendermos o que é uma coisa, o ponto mais importante é começar a entender o que é, o que não é essa coisa. Então, antes de nós vamos definir, vamos partir, né, grego, o que a igreja não é? Porque, infelizmente, vamos ser bem honestos, muitas pessoas têm uma ideia errada do que vem a ser igreja. Não, pastor, o que é isso? Não, tem sim. Infelizmente, você percebe nas conversas, na própria questão da pandemia que nós temos agora, nós vimos aí claramente alguns conceitos errados sobre a igreja. Tá? Então, nós vamos começar a trabalhar um pouco com isso aqui. Então, qual é o primeiro conceito que eu quero ajudar vocês a tirarem? Essa primeira mensagem não vai ser muito longa, porque é a introdução, na verdade, tá? Então, peço que você preste atenção. Tá? O pessoal já está com áudio, ninguém me deu retorno, mas acho que deve estar com áudio de novo, tá? Então, se está tudo bem, ok. Qual que é o primeiro conceito a ser tirado? O primeiro conceito é este. Nós chamamos alguns prédios de igreja, mas eles são apenas construções. É comum você falar, fechou a igreja. Trocou a igreja. Vamos reformar a igreja. Aqui não é Lutero, tá? Nem Calvino, nem nenhum deles, tá? Vamos reformar a igreja. Teve que derrubar a parede da igreja. Nós criamos um conceito, na linguagem comum, na forma comum de pensar, que a igreja é o prédio. Aí coloquei a imagem de uma igreja já bem antiga, provavelmente já abandonada pelo jeito que ela está. Mas uma igreja, um dia foi um prédio que chamava igrejinha. Puxa vida, a igrejinha bonitinha. A gente fala, é comum falar, mas é preciso entender o seguinte: a igreja não é o prédio. Nós podemos até chamá-lo assim, em referência à questão de que o aspecto religioso, espiritual, mas não é. O templo, a estrutura predial, tudo isso é construção humana. É algo que o ser humano está criando, está fazendo, vai fazer, para acomodar um grupo X de pessoas, para uma função e uma ação específica. E às vezes nem tão específica assim. Então, um dos grandes erros que a gente vê no começo é exatamente esse. A igreja, não, peraí. Esse é o prédio da igreja, o templo da igreja, o local de adoração da igreja. O que você chama? Mas, pastor, é pecado? Não, não é pecado você chamar aquele prédio de igreja. A gente acabou de dizer, uns 6 meses conseguimos concluir a colocação do telhado, a gente colocou o telhado na igreja. É a expressão comum. Mas desde que você
tenha consciência, tá, de que este local, essa situação, este não é a própria igreja em si. Ele é só um prédio. Ele é só um local de construção, nada além disso. Perguntas, colocações, alguém quer falar alguma coisa? Pessoal, lembra que eu sempre costumo pregar como se fosse aula. Então, se você quiser fazer algum comentário, por favor, este é o momento, tá bom? Tá ok? Se tem uma coisa no WhatsApp, às vezes chega umas pessoas no WhatsApp, a pessoa mais tímido. Tá, só vi a informação que tá sem áudio, tá? Eu sei, pessoal. Agora já tem áudio, né? Então, pessoal que está vendo aí alguma colocação sobre isso aqui do que eu falei, não? Então tá ok. Muito bem, então, a primeira coisa é que não é o prédio. A igreja não é o prédio. A igreja não é a construção. Um segundo conceito que aparece muito é que as denominações ou grupos religiosos e suas instituições possam ser igrejas. Não, não são também igreja, tá? Você vê aqui atrás da imagem, vai aparecer atrás da imagem, alguns emblemas ou logotipos de algumas denominações. Até dos batistas aqui no meio, aqui, os batistas aqui, entre a palavra denominações ou grupos, entre as suas linhas, está lá a questão de a igreja, a denominação da Convenção Batista Brasileira. Você tem presbiteriano, do Brasil, quadrangular, Nova Vida, Assembleia de Deus, Universal. Eu achei uma imagem que tinha todo mundo aí, tá? Todo mundo presente, coloquei. Por quê? Qual é a sua igreja? Eu sou da Igreja Batista. Eu sei o que você quer dizer. Eu sei o que você está dizendo. E se não é, eu vou dizer, não é um pecado, mas acaba se cristalizando um conceito que a denominação, o grupo religioso é a igreja. Ele é a minha igreja, a sua igreja, a igreja dele, a igreja do pastor X. E hoje em dia tem até esses hereges aí, bispo, apóstolo e por aí vai. Mas elas também não são a igreja. Você tem que entender que se me engano, foi o pastor Hélio Schwartz, que foi pastor da Penha, agora pastor emérito. Eu não estava presente nessa reunião, mas a pessoa me contou e eu achei fantástico. Onde começaram a haver uma série de discussões e havia uma proposta de alguns líderes de colocar a denominação como avaliadora doutrinal de algumas coisas, de documentos internos das igrejas locais. E o pastor Hélio ter colocado, eu concordo plenamente com ele, falou assim: irmãos, a denominação é uma coisa muito bela, mas foi criada por homens. E a igreja é algo criado por Deus, é maravilhosa. Não coloquemos o que foi criado por Deus abaixo do que foi criado por homens. E esse é um erro comum. Nós sempre estamos achando que a denominação é a igreja. Não é. Não é. A denominação é uma instituição, é uma junção de grupos que decidem dizer, nós nos chamaremos assim, nós queremos assim, e nós seremos representados assim. Eles criam normas, regras para eles e torna-se uma denominação. Mas ela não é a igreja. Tá bom? Tá legal. O Asa aqui já colocou aqui, ele está como Igreja Missa Vida, avisando o pessoal que estava sem áudio, mas tudo bem, beleza, obrigado. Obrigado, Asa, valeu pela sua rápida intervenção. Muito bem. Então, a denominação não é a igreja. Tá? Pessoal, estão entendendo? Está ficando claro? Sim, entendeu? Pede, eu retorno, eu falo isso que eu mostro de novo. Estou mostrando o que não é a igreja, tá? Então a igreja não é o prédio. Tá? Só voltando aqui para uma rápida recapitulação. A igreja não é o prédio, tá? E a igreja também não é a denominação ou a instituição. O que mais que ela não é? Outros entendem, não, pastor, as igrejas são as pessoas. As pessoas são a igreja. Não. Também não. Isso é apenas uma reunião. Quando pessoas se juntam, é uma reunião. Não significa que seja a igreja. E eu não coloquei aqui, mas tinha que ter colocado mais um ponto que é muito importante, tá, dentro da questão de pessoas, é aquele papinho, eu sou a igreja. Não, meu filho, não, minha filha, você não é a igreja. Você, na melhor hipótese, pode fazer parte da igreja, mas você não é a igreja. Peraí, pastor. A igreja não são prédios, a igreja não é a dominação, a igreja não são as pessoas e também não sou eu sozinho. O que, então, isso? O que é a igreja? Está aqui a nossa jovem dama de rosa aqui.
coçando a cabeça, perguntando o que é a igreja. E talvez alguns de vocês também tenham. Tá bom, pastor. Tá legal, interessante a sua colocação. Eu acho, faz a gente pensar, mas o que é a igreja, então? Como que eu posso definir, entender, compreender? E mais ainda, por que é importante entender isso? Não basta eu ir lá para a igreja? Não. É importante entender e não basta você ir lá. A gente vai tratar depois dos não basta, tá? Tem vários não basta que a gente usa muito, mas está errado, tá? Se você entender corretamente o que é a igreja, toda a sua visão de cristianismo, de relação com Cristo, vai ser diferente. Como assim, pastor? É assim. Sabe por quê? Você quer um exemplo? Hoje, moderno, muitas pessoas que estão indo nesses prédios, nessas reuniões, nessas reuniões, estão pensando em como é belo e como é confortável e como é agradável esse prédio, como ele atende às minhas necessidades. Outras pensam, essa denominação é respeitável, ou animada, ou é isso, ou é aquilo, alguma coisa que eu gosto. Ou essas pessoas são legais, é a minha turma. Então você percebe que a relação de muitas pessoas hoje com o que eles acham ser a igreja se baseia em coisas totalmente humanas, perecíveis e que falham. Percebe como a base, estamos tratando de base, e essa base é fundamental, um bom alicerce. Eu até comentei com a liderança da igreja, no grupo da liderança da igreja do WhatsApp, que eu pretendo usar esses vídeos aqui como uma videoteca para que cada pessoa que está hoje congregando conosco e cada pessoa que virá congregar conosco assista os vídeos para que ela possa entender o que é e o que não é. Muito bem. Então, o que é a igreja? Se ela, se ela não é... Perdão. Não é o prédio. Se ela não é a dominação. E se ela não é a reunião de pessoas, o que ela é? De acordo com a palavra de Deus, lá em Colossenses 1,18, está aqui na tela para você acompanhar a leitura, tá? Você poder ter esta compreensão. O que fala aqui? E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham preeminência. Então ele fala que ele é a cabeça do corpo. De que corpo? Da igreja. De quem está falando? De quem Paulo está falando? De Cristo. Então, a clara definição, e não é uma questão teológica, uma questão complicada, não. É uma questão básica, bíblica. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a expressão do cristianismo. Sim, é. Mas mais que isso, ela é o próprio corpo de Cristo. Não no sentido de corpo físico, mas é sim o corpo de Cristo. Peraí, pastor, não estou entendendo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui em cima, que você me vê aqui em cima. Cristo é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E nós somos seres humanos de natureza pecaminosa, decaídos, e que se deixar sozinho pratica o mal. Cristo nos insere nele, nos torna parte do seu corpo, para que então possamos ser igreja. E por isso temos a salvação. Porque o corpo vai com a cabeça. Então, o ponto central da relação não é a estrutura, não é o prédio, não são as pessoas, não é a dominação, não é nada disso. O ponto central qual que é? Qual tem que ser? O ponto central tem que ser Cristo. Como eu me relaciono com o Senhor Jesus Cristo? Porque Ele é o cabeça do corpo, Ele tem a preeminência, Ele é o Senhor. Peraí, você fala. Tá. Então, a igreja pode ter prédios, ela vai ter pessoas reunidas e pode criar estruturas e organizações. Então, a igreja não é o prédio.
Não. A igreja não é reunião de pessoas? Também não. A igreja não é estrutura de organização? Não. Mas ela pode ter essas coisas e pode se expressar e interagir com a sociedade, com o mundo que nos rodeia, através desses canais. Ela pode. É pecado não presta? Não. É pecado que seja uma pessoa? De jeito nenhum. É pecado você criar uma estrutura, uma organização? Também não. Agora, tornar-se-á errado e, portanto, pecado, se nós valorizarmos excessivamente e acima da relação com Cristo, o prédio ou a própria estrutura patrimonial. Ah, eu vou para aquela igreja porque tem uma salinha que é só para o pessoal que é noivo, e tem uma outra sala que é só para a pessoa que é solteiro. Eu vou para aquela igreja porque ela tem. Então, percebe que você está buscando um clube. Você está procurando um local onde você vai ser atendido. E essa não é a ideia. Quando você coloca o prédio, a estrutura de um grupo X qualquer, acima da relação com Cristo, você está, na verdade, aderindo a uma religião. Um clube, o que é que seja, mas não está realmente se mostrando parte do corpo de Cristo. Haverão pessoas reunidas? É claro que haverão. O culto é para isso. Nós que estamos agora em etapa de tentar ver se acaba essa quarentena, estamos muitos nós querendo saudade dos irmãos. Eventualmente eu falo brincando que eu faço a ronda paroquial lá perto da igreja, o prédio da igreja onde a gente se reúne, né? Eu falo também igreja, mas é um vício, a gente fala muito isso, mas entenderam. Eu estou lá fazendo a ronda, então eu vou visitar o pessoal que mora lá perto. É uma saudade muito grande. É bom vê-los. Não é errado. Agora, se eu achar que eu vou ficar neste grupo, porque aqui são todos bolivianos, então aqui sim. Ou eu vou ficar nesse grupo porque aqui é o pessoal da minha classe social e econômica. Ou são pessoas que eu gosto. Ou a música que toca é a música que eu curto. Perceba que são todas razões que podem até ser interessantes, mas não podem direcionar o porquê faço parte daquela igreja. E é claro que ela pode ter uma estrutura, ela pode ter uma denominação, ela pode ter junta de missões, ela pode ter um monte de coisa. Só que esse monte de coisa são só ferramentas, não são o fundamental. Ainda que não houvesse nada disso, e em muitos países onde a perseguição cristã não tem nada disso, eu diria que a igreja é mais forte. Tá bom? Perguntas? Alguma pergunta? Tá todo mundo entendendo? Alguém não está concordando? Tá, pessoal? Tudo bem? Sem maiores crises, então, ok. Vamos dar continuidade aqui. Aqui, achei aqui. Essa dizer que nós somos a igreja, ou seja, amor a Deus, foi o que eu falei agora, Rodolfo. Nós, os salvos, fomos incluídos no corpo de Cristo e, portanto, fazemos parte da igreja. Eu sozinho, nunca, jamais. Pastor, mas se for só eu, não vamos supor que me mandam para uma ilha, lá só tem eu de cristão. Lá eu sou a igreja. Não, lá você é uma parte da igreja presente. Mas não é sozinho a igreja, tá bom? Muito bem. Opa, cadê meu mouse? Preciso dar uma paradinha aqui. Ok. Então, vamos tentar entender aqui. A igreja, ela, sempre será o corpo de Jesus. Por quê? Vamos lá em Gálatas 3:27, fala o quê? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Então, aqui ele não está falando do rito, da cerimônia de imersão na água, como nós batistas defendemos com base na palavra de Deus. Porque isso não salva ninguém, que também é um ponto fundamental do que queremos como batistas. O que ele está colocando aqui, e é isso que a gente tem que entender, é que quando você realmente tem essa relação de comunhão com Deus em Cristo Jesus, o batismo, você passa a ser revestido dele, então você passa a ser parte dele. Por isso que a gente é o corpo. Porque a gente foi revestido de Cristo. Será que está dando para entender, está dando para acompanhar? Opa, chegou mais um comentário, peraí. Acho que é só isso aqui por enquanto de comentário. O Pablo coloca aqui, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, tá? Não é bem essa a tradução, mas tá, Pablo fez uma versão mais moderna do texto, né?
Tá? Mas a ideia é essa. O corpo de Cristo não depende de prédios, estruturas, patrimônio, quantidade de pessoas. Depende tão somente da relação de cada uma dessas pessoas com Cristo. Eu não sou igreja porque eu me uni a você e montamos uma igreja. Eu passo a ser igreja porque eu fui aceito por Cristo, me submeti a Ele, me rendi a Ele, e você também. Então nós dois somos inseridos em Cristo. Nós somos revestidos de Cristo. Por isso, somos igreja. Estão entendendo? Entendeu, Paulo? Entendeu, Rodolfo? Galera que está aí acompanhando, está entendendo? Tá. Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos colocar aqui. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Fora o sem áudio, que ficou um tempinho, né? Tá tudo bem por aqui. Não tem mais nenhuma pergunta, nem no WhatsApp, então tá todo mundo entendendo isso. Bom, ou todo mundo entendeu, ou todo mundo dormiu. Muito bem. Então, se esta é a questão, esta é a consideração, que todos nós estamos em Cristo, já fomos batizados, então, a igreja não é e não pode ser vista como templo, como estrutura, como patrimônio. Eu posso até me referir ao templo como a igreja. Eu posso até me referir à denominação como a igreja. Mas eu tenho que ter claramente essa ideia, bem fixa, bem clara na minha mente. Eu não posso entender que isto seja aquilo. Como assim, pastor? Não entendi essa frase. A igreja é o corpo de Cristo. Ainda que não haja patrimônio nenhum. Ainda que sejamos pouquíssimos, uma multidão. Ainda que estejamos longe de todos. Mas volto a dizer, não é pecado você ter o patrimônio para você poder servir melhor. Ele é uma ferramenta para servir melhor ao Senhor. Não pode ser o objetivo em si. E aí que está um problema. Tem muitas pessoas que se dizem parte da igreja, mas a sua vida é templocêntrica. O que é templocêntrica? Elas orbitam ao redor do templo. Ficam lá. Tudo é focado no templo. Tudo é para o templo. As reuniões são para lá. As atividades são para lá. Tudo é lá. Nesse ponto, acabamos incorrendo num erro que os judeus incorreram. Eles tinham a ordem de levar o conhecimento sobre Deus a todas as nações, mas eles optaram guardar só para eles. Por isso, estavam falhando na função de povo de Deus. Quando, como cristão, eu apenas olho para a minha necessidade, ou para o meu grupo no máximo, eu estou falhando como cristão. Eu não estou sendo a igreja. A igreja, ela é viva, ela é dinâmica, ela é um corpo, portanto, ela tem toda uma dinâmica de corpo. Nós vamos tratar nas aulas seguintes sobre a questão de a pessoa jurídica, a presidência, a gente vai tratar disso, tá? Mas por enquanto eu quero entender o seguinte: a igreja, ainda que em alguns pontos se assemelhe e deva ter uma organização, ela sempre será um organismo. É viva. Ela cresce, ela respira, ela se multiplica, ela se comunica. Se não fizer isso, está morta. Muitos, infelizmente, nos dias de hoje, estão indo para as igrejas para se buscar para si mesmo alguma satisfação. Ou satisfação por querer um milagre, querer uma cura, um carro, sei lá o quê. Satisfação porque acham que estão lá, vão estar salvos. Afinal, eu estou indo na igreja. Eu tenho ido à igreja, então eu estou salvo. Satisfação porque aquilo que ele está vendo lhe é agradável aos seus sentidos. Ele gosta daquilo que ele está vendo. Ele gosta daquilo que ele está curtindo, apresentando. Tá, é legal, é legal. Mas são todos conceitos errados. Eu sou corpo. Como ele colocando, eu faço parte do corpo de Cristo. E, portanto, é a vontade dele que deve operar e imperar na minha vida. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem entender isso. E não querem entender isso. E alguns líderes religiosos se aproveitam disso e criam suas estruturas, seus pequenos impérios, seus pequenos feudos, onde eles mandam. E está errado. Está muito errado.
Não funciona assim. A gente vai ver também depois se existe ou não hierarquia dentro da igreja, tudo mais. A gente vai analisar tudo isso aí. Vai ser uma longa série de estudos. Então, pessoal, tem alguma pergunta, tem alguma colocação? Tá? Alguém está com alguma dúvida? Ah, não entendi bem isso aqui, repete. Porque hoje eu vou ficar só nisso aqui, vai ser curtinho. Tá? Não vai ser muito longo, não. A ideia é que seja curto porque a gente quer. Então vamos fazer uma rápida recapitulação. Tá? A igreja não é um prédio, não é uma construção. Tá ok? Ela também não é a denominação ou grupo religioso. Também não é a reunião das pessoas. Não é nada disso. A igreja que quer então? Nós vamos ver aqui. Opa, o mouse estava aqui. Às vezes o mouse não quer ajudar. É o corpo de Cristo. Tá? É o corpo do Senhor. Porque tudo é dele, por ele e para ele. É ele o centro, não sou eu. Você percebe quando a gente começa a colocar as posturas de eu quero, para mim, sou eu sou a igreja é o patrimônio. Eu me torno importante. Nós temos essa feia mania de acharmos que temos importância, inclusive acima de Cristo. Nós não falamos isso, nós talvez nem entendemos que estamos formando isso, mas fazemos isso quando queremos que a igreja seja de acordo com o que a gente gosta. Eu quero que seja assim. Não tem nada a ver. Se você assistiu de manhã a escola dominical com a gente, você descobriu que a presença de Deus é manifesta onde se cumpre a vontade de Deus. De outra forma, essa presença não será amigável nem amistosa, será para disciplina. E a igreja deve ser a expressão da vontade de Deus na terra. Ela deve ser os desejos do Senhor expressos aos homens. Deve ser o canal pelo qual as pessoas vão olhar. É assim que é a relação com Deus e quererem se unir. Quererem também ser feitos parte do corpo de Cristo. Nós temos que sair da religiosidade vazia, sair da centralização no eu, né? Para mim, eu quero, e começar a entender que ou eu sirvo a Deus, ou não sirvo para nada. Tá bom? Ok, se não tem perguntas, tá? Já estou encerrando por hoje. Pastor, foi curtinho? Foi. Eu falei que ia ser curtinho hoje porque a ideia é a introdução. Sugiro, enfaticamente, se você curtiu este vídeo, se achou legal essa aula, tá? Esse estudo, assiste de novo com mais calma, anota perguntas, manda para mim. Tá lá, coloca na página do Facebook, pastor, não entendi isso aqui, repete. Não concordo com o senhor. Se eu estiver errado, eu vou querer mudar, eu vou querer aprender. Mas eu sugiro que você faça isso. Mas, pastor, eu não sou lá da igreja onde o senhor serve como pastor. Não, talvez não seja, mas eu entendo que você pode usar isso na igreja onde você serve ao Senhor, na igreja local. Mas eu não sou nem batista, eu sou assembleano. Deus te abençoe, meu irmão. A questão aqui não é o viés denominacional. Mas eu sou budista. Puxa, que legal, você é budista assistindo o vídeo. Legal, joia. Vamos falar de Cristo? Você conhece Jesus Cristo? Me procura, vamos bater papo. Vamos conversar sobre o Senhor. Tá bom? Então eu quero que você pense em tudo isso. Tá? E se você curtiu, né? Se você está achando legal isso aqui, se você foi abençoado, então eu te espero quando? Na quarta-feira, às 7 horas da noite. A gente vai continuar quarta-feira com mais um pedacinho desse estudo aqui. A gente vai passar por algumas semanas nesse estudo. Pastor, mas e se acabar a pandemia, e se acabar a quarentena, vai ter o estudo? Vai, eu vou estar fazendo na igreja, lá um tempo com a gente, lá na igreja local. A gente vai aprender depois a diferença de igreja para igreja local. Tá? Essa diferença, existe uma expressão diferente lá na igreja local. E você vai poder pegar os vídeos depois, ou se você assim quiser, ir adorar o Senhor conosco lá, estudar a palavra do Senhor conosco lá.
Quando eu falo lá, porque não é aqui na minha casa, é lá no Jardim Panorama, no Taboão da Serra, tá bom? São Paulo, Brasil, América do Sul, por aí vai. Tá ok? Então que o Senhor seja sempre a tua fonte de sabedoria. Se você curtiu, dá um joinha, compartilha, um abração, até uma outra vez. Ele vai encontrar sem mancha nem ruga pra ser.